Então, pessoal, se eu tenho aqui, ó, um canudinho nesse ponto e eu quero fazer um ângulo de meia volta, eu vou ter que começar aqui, ó, e terminar aqui, ó. O que acontece? Então, os dois lados vão se encontrar de maneira que vai completar aqui um ao outro, certo? Este tipo de ângulo, pessoal, é chamado de ângulo raso. Ok? Se eu quero dar um quarto de volta, significa que eu estou andando uma volta dividido por 4. E o ângulo formado, pessoal, vai ser este ângulo aqui, ó. Então, este ângulo aqui vai ser um ângulo de um quarto de volta. Se é de um quarto de volta, nós vamos ter aqui, ó, um ângulo reto. Um lado aqui que está se encontrando com o outro lado aqui. Então, ele é chamado de ângulo reto, que é esse espaço aqui. Certo, pessoal? Muito bem. Se eu fazer um ângulo menor do que um quarto de volta, pessoal, nós vamos ter um ângulo assim, ó, menor do que um quarto de volta. Se eu fazer um ângulo maior que um quarto de volta, nós vamos ter um ângulo mais ou menos assim, ok? Ou seja, ele está sendo maior do que o quarto de volta aqui. E se eu quero um ângulo de uma volta inteira, ó, ele vai pegar aqui do início, ele vai fazer todo o trajeto e vai novamente parar onde começou. Ok? Bem, pessoal, a questão número 2 aqui pede o seguinte: o ângulo que representa a metade de uma volta chama-se ângulo raso. O ângulo que representa um quarto de volta chama-se ângulo reto. Nós vamos indicar o ângulo reto pelo símbolo, e nós temos aquele símbolo ali de um quadradinho que faz ao encontrar ali os dois lados, ok? Dê exemplo de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Pessoal, existe muita coisa que tem ângulo reto e ângulo raso à nossa volta. Eu vou escolher duas coisas aqui que eu tenho certeza, alunos, que você gosta muito. A primeira delas é futebol. Nós temos ali a trave. Onde está o ângulo reto ou raso ali na trave? Nós podemos ter o ângulo raso ali, né, na parte do travessão, como na parte da própria trave ali, ok? E nós podemos encontrar o ângulo reto no encontro do travessão com a trave, ó. Ali, ó, preste atenção. Nós temos ali um ângulo reto. E o ângulo raso, tem algum exemplo? Muito inúmeros, mas eu vou também colocar apenas um aqui que você gosta de estudar, ok? Olha lá, você tem ali um caderno aberto. E esse caderno aberto, pessoal, o encontro das duas folhas superiores ali, ó, vai formar um ângulo que nós vamos chamar de ângulo raso, ok? Então, na trave nós vamos formar o ângulo reto. E ali no caderno nós vamos formar o ângulo raso. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 3. Diz assim: para nomear um ângulo é comum usarmos 3 de seus pontos, o vértice, e mais 2 pontos distintos, cada um deles pertencentes a um dos lados do ângulo. Na figura a seguir, temos o ângulo AOB. Indicamos esse ângulo por AOB sempre. O vértice é o que fica no meio, com um chapéuzinho em cima, ou seja, com o circunflexo em cima. Então, AOB significa que o O é vértice. Ou B ou A. Então, tanto faz eu representar como A ou B ou B ou A, que é a mesma coisa. A única coisa que a gente precisa ficar atento aqui é que o vértice, que é o do meio, sempre vai ficar com sinal de circunflexo. Pronto. Aqui está pedindo qual é o vértice. O vértice aqui, pessoal, é o O, certo? É o vértice. O lado é a ligação do O até A, ou de A até O, que é a mesma coisa. Então, nós vamos ter ali o lado, o primeiro lado, AO, e o segundo lado, BO. Ok, pessoal? Pronto, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo. O símbolo, nós temos o circunflexo, é usado para destacar o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na notação. Então, pessoal, vou desenhar o primeiro ângulo aqui. Como nós temos ali que a formação é BAC, então o meu vértice tem que ser A. O B e o C pode trocar de posição se quiser, mas o A não pode, ok? O segundo nós vamos desenhar ali, ó, o nosso O vai ser o vértice. Eu posso trocar o P e o Q de lugar, mas eu não posso trocar o O. O O tem que continuar ali porque ele é o vértice, tem um chapéuzinho em cima dele. E o terceiro caso aqui nós temos, ó,
O R é T, então o E é o vértice, não pode mudar. O T e o R eu posso trocar de lugar se eu quiser, ok? A questão 5 diz o seguinte: escreva a notação de cada ângulo a seguir usando 3 de seus pontos. Depois ordene esses ângulos do menor para o maior e responda. O que determina a medida de um ângulo? Pessoal, para ficar mais fácil, eu vou chamar o primeiro ângulo de 1, o segundo ângulo de 2 e o terceiro ângulo de 3. Certo, pessoal? Respondendo aqui o ângulo de número 1, nós podemos colocar aqui, escrever ele na notação da seguinte maneira, ó. AOB, por que AOB? Porque O é o vértice, OB-OA, tanto faz, correto? Para o ângulo 2, o O também é o vértice, vai ficar AOB, OB-OA, tanto faz. E o ângulo 3 vai ficar AOB, OB-OA. A única coisa que não muda de posição é o O, porque é o vértice, o outro eu posso trocar de lugar, então qualquer uma das representações aí está correta. A próxima pergunta que tem aí é ordenar do menor para o maior. Então nós vamos colocar na ordem crescente, pessoal. Colocando na ordem crescente, o maior ângulo que nós vamos ter aí é o ângulo 2. Depois vai ser o ângulo 3 e por fim o ângulo 1. Então colocando na ordem crescente aí nós vamos ter 2, 3 e 1. E a próxima pergunta é: o que determina a medida de um ângulo? É o espaço entre os dois lados. Então nós podemos responder que é o espaço entre os dois lados, ok? Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado, né? E que você tenha acertado bastante questões aí no seu PET, tá ok? Então, até a próxima, fique com Deus, tchau! Não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também de fazer aí os seus comentários. Até a próxima, tchau!